Isomeria. A isomeria é o fenômeno pelo qual substâncias que apresentam a mesma fórmula molecular apresentam fórmulas estruturais diferentes. Então, iso vem de igual e meros partes. Parte. A classificação de isomeria. Temos dois principais, que é a isomeria plana, que é subdividida de cadeia, posição, função, metameria e tautomeria. E temos a isomeria espacial, que ela é subdividida em geométrica e ótica. A isomeria de cadeia é a isomeria onde os isômeros têm cadeias ou núcleos diferentes. Um exemplo, a fórmula molecular aqui, ó, C3H6, podemos ter dois isômeros de cadeia, no qual um vai ser o propeno, que é um alceno, e o outro vai ser um ciclopropano, que vai ser um cicloalcano. O que é que eles têm em comum? Mesma fórmula molecular, que são justamente 3 carbonos e 6 hidrogênios. E observe o tipo de cadeia. O propeno vai ter o que? Cadeia aberta. E o ciclopropano, cadeia fechada. Outro exemplo de isomeria de cadeia. Temos o metilpropano e temos o butano. Nesse caso, o primeiro exemplo vai ser uma cadeia ramificada e o segundo exemplo, o butano, vai ser uma cadeia linear. Isomeria de posição. É a que ocorre quando os isômeros têm a mesma cadeia carbônica, mas diferem pela posição de radicais ou de ligações duplas ou triplas. Exemplo: buteno 1, buteno 2. O que diferiu entre essas cadeias? Nesse caso, a posição da ligação dupla. Mas observe que a fórmula molecular permaneceu a mesma e a cadeia é a mesma. São cadeias abertas e lineares. Outro exemplo de isomeria de posição está nesse álcool, o propanol 1 e o propanol 2. O que mudou nesse sentido aí foi a hidroxila. A hidroxila, no primeiro caso, está na ponta, no carbono 1, e no segundo exemplo, a hidroxila está no carbono 2. Lembre-se que para ela ser ramificada, o radical no carbono 2 teria que ser algum de cadeia carbônica, como metil, etil, propil, etc. Não o caso da hidroxila. Isomeria de função. Ela ocorre quando os isômeros pertencem a diferentes funções químicas. Então, ocorre geralmente entre álcools e éteres, aldeídos e cetonas, e ácido carboxílicos e ésteres. Entre álcools e éteres, temos o exemplo do etanol e do metoxetano. Aí, funções diferentes: etanol, álcool, metoximetano, éter. Aldeídos e cetonas. Temos o exemplo do propanal, que é um aldeído, e da propanona, que é uma cetona. Olha o que é que eles têm em comum: justamente
a mesma fórmula molecular, que é composto por 3 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Isomeria é a disfunção entre ácidos carboxílicos e ésteres. Temos o exemplo ácido propanoico e o etanoato de metila. No mesmo caso, ácido propanoico, ácido carboxílico, aqui o grupo, o radical, a carboxila. E aqui o etanoato de metila, o agrupamento do éster. Metameria ou isomeria de compensação ocorre quando os isômeros diferem pela posição de um heteroátomo na cadeia carbônica. O exemplo, um éter, etoxi-etano, e outro éter, metoxipropano. O que diferiam entre eles? A posição do heteroátomo. O heteroátomo, nesse caso aí, é o oxigênio. Tautomeria é um caso particular de isomeria funcional, entre dois isômeros que ficam em equilíbrio dinâmico. Temos como exemplo o enol e o aldeído, dando um nome especial de tautomeria aldoenólica. Observe essa dupla ligação, o que acontece no caso do enol e no caso do aldeído. Por isso que ele é um chamado de equilíbrio dinâmico, eles coexistem. Ocorre essa oscilação da dupla ligação. Ora ela vem para cá, outra hora ela vem para cá. Outro exemplo de tautomeria temos entre o enol e a acetona, tendo um nome especial de tautomeria cetoenólica. Mesmo caso, olha a dupla ligação entre carbonos, que caracteriza o que? O enol nada mais é do que a hidroxila ligada a carbono insaturado. E a acetona é o grupamento carbonila, que é esse C-O, e esse carbono é um carbono que? Secundário. Olha a questão da dupla ligação. Ela pula para cá e depois daqui para cá. Então há um equilíbrio dinâmico no qual eles coexistem. Essa é a tautomeria.